E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Já faz um tempo que eu fiz um post no meu Instagram que dizia assim, como obter renders mais definidos sem ruído no Blender. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre esse post falando um pouco das técnicas que eu ensinei lá, das dicas que eu dou lá e também dar algumas dicas extras para você ter renders cada vez mais definidos e sem ruído. E se você ainda não me segue no Instagram, tô deixando aqui embaixo, Luan3DR, vou ficar muito grato de ter você lá. Então o vídeo vai ser bem rápido, com dicas bem simples e bem básicas. A primeira dica é, adicione Portal Light para a sua cena. Então tudo que é entrada e saída de luz, é bom que você coloque Portal Light. Como você está vendo nessa imagem aqui, o antes sem o Portal Light e o depois com o Portal Light. E aqui você já consegue perceber que há uma grande diferença entre você colocar ou não o Portal Light. Em algumas cenas não vai ter tanta diferença, mas em outras realmente vai fazer muita diferença. Mas sempre faz alguma diferença. Para você colocar essas Portal Light é sempre em entrada e saída de janela. E é indicado que você coloque isso em cenas internas. Cenas externas, essa técnica não é necessária, então não precisa colocar em cenas externas. Já se você está fazendo uma cena interna, que é muito mais difícil de renderizar e é muito mais difícil de calcular a luz, essas Portal Lights vão ajudar no cálculo de luz nesse tipo de ambiente e consequentemente deixando com menos ruído. Mas lembrando que isso adiciona um pouco de tempo de render. Então, como você consegue ver aqui na minha cena, as minhas Portal Lights estão bem rente às minhas entradas de luz. Ó. Então exatamente aqui eu tenho essa janela que está entrando a luz, essa outra e essa daqui na lateral. Eu coloquei bem rente com a parte virada para dentro. Essa parte aqui, ó, você consegue rotacionar. Então você adiciona uma lâmpada do tipo Area. Você adicionou, posiciona. Você pode escalonar. Assim que você fizer a escalonação, rotacionar e colocar rente à sua janela ou à sua porta, qualquer entrada de luz, é só você ativar essa opçãozinha aqui, Portal Light. Essa Portal Light agora não é mais uma lâmpada, ela não emite luz, ela só ajuda no cálculo que o Blender faz para renderizar sua cena. O Blender ele precisa jogar a luz na sua cena e ele precisa fazer os rebatimentos e depois matar essa luz. Esse Portal Light ajuda a indicar para o Blender onde que ele vai matar essas luzes. E assim o Blender já sabe como calcular isso e por isso tem menos ruído na sua cena. Então adiciona a sua Area, coloca Portal, não esquece de colocar Portal, senão não vai dar certo. Depois de fazer isso, pronto, você já tem a Portal Light nas suas entradas de luz. Agora se você perceber aqui, ó, tá adicionado Portal Light. Outra dica que eu tenho para você é a seguinte, não colocar objetos emissivos como fonte de luz principal. Então digamos que você está querendo fazer um rasgo no gesso. Aqui tem um rasgo no gesso e se você observar, vou aproximar aqui, ó, eu poderia muito bem fazer com que essa face aqui tivesse um material emissivo. E assim eu não precisaria colocar essa luz que eu coloquei aqui, ó. Assim eu só colocaria o material emissivo e deixaria aquilo emitindo luz na minha cena. Mas não é indicado que você faça isso para a fonte de luz principal. Por quê? Porque gera mais noise. Aqui eu estou colocando um exemplo dessa cena aqui, onde você consegue observar que eu tenho um plane que está emitindo luz e você consegue ver o padrão de ruído dessa cena. Eu vou aproximar aqui a cena da minha cama e agora você está vendo o antes e o depois com o objeto emissivo e com uma luz realmente feita para iluminar. Aqui você consegue ver que a redução de ruído é muito grande. Por isso que eu não indico que você utilize objetos emissivos como luz principal. Se você for fazer algum detalhe ali pequeno, você pode até colocar que não vai ter problema nenhum.
vai adicionar um pouco de ruído, mas é coisa mínima, não vai fazer nenhuma diferença. Já se você colocar um objeto para iluminar a sua cena inteira, aí você vai ter muito mais ruído do que se você tivesse adicionando material do tipo lamp. Então sempre dê prioridade para colocar objetos do tipo lamp ao invés de objetos emissivos. Mas se você for colocar em um objeto que é bem mínimo, talvez o objeto realmente brilhe e você precisa daquilo, pode colocar tranquilo. Só evite colocar como fonte de luz principal. A gente já falou das nossas luzes e agora eu vou falar da nossa imagem propriamente dita. Duas coisas que vão definir se a sua imagem vai ter definição ou não vai ter definição, que são amostragem e também resolução. Você precisa de um equilíbrio entre amostragem e resolução. Você precisa ter uma resolução boa para conseguir escrever mais detalhes naquela imagem e você precisa de uma amostragem melhor para ter a imagem mais refinada. A amostragem vai refinar a sua imagem, então quanto mais melhor. O ideal para você colocar em uma cena seria um número infinito, mas isso é implausível. Por isso que você tem que colocar um valor muito bom na sua amostragem. O que eu gosto de fazer é o seguinte: em imagens de 4K para cima, eu gosto de utilizar 512 para cima em quantidade de amostra. Já em imagens menores eu nem faço imagens tão pequenas assim, porque eu não gosto muito, mas se você for fazer uma imagem menor, você vai precisar de uma quantidade de amostragem muito maior. E o interessante disso é que se você colocar uma imagem com resolução muito grande, cada vez mais você vai precisar de amostra. Então em uma imagem de 8K eu já não preciso de 512, porque iria demorar muito e o nível de definição não ia ser muito grande do que se eu colocasse um valor menor. Então em uma imagem de 8K, por exemplo, eu posso colocar 256, 300, por volta disso já fica muito bom. Teve cenas minhas que eu já coloquei 4.000 de amostragem, porque tinha detalhes muito pequenos e quanto mais detalhes pequenos você tem na sua imagem, mais de amostragem você vai precisar para conseguir mostrar esses detalhes. Então, resumindo, a dica é: coloque resoluções grandes. Eu gosto de utilizar essa resolução aqui. Eu utilizo a resolução de 1300 por 1625 a 250%. Eu gosto de utilizar essa resolução por quê? Porque ele preenche toda a tela do Instagram, e quanto mais você preenche a tela do Instagram do seu público, mais você prende a atenção dele. Não quer dizer que ele não vai passar o seu post, mas sim que você tem uma tendência maior de preencher a tela dele. A resolução base para o Instagram seria de 1080 por 1350. Eu não aconselho a você utilizar essa resolução. Aqui eu gosto de utilizar isso como base porque tem quase a mesma quantidade de pixel do que o Full HD, que é 1920 por 1080. E isso daí já tem um padrão de 16:9. Já o Instagram tem um padrão de 4:5. Depois disso eu só coloco uma porcentagem maior. Aqui eu estou colocando essa imagem a 100%, então você consegue ver, todas foram renderizadas com 512 de amostra, então esse daqui é o 100%. Depois eu vou renderizar um com 200%, você já consegue ver que o nível de definição é muito maior. Vou chegar mais perto, vou aproximar aqui a minha imagem na minha planta e você consegue ver que o nível de definição aumenta bastante. Agora, de 200%, essa imagem de 200%, eu vou colocar 300%. Agora você vê que o nível de detalhe ainda está cada vez maior. A sua imagem vai ficar maior, o seu render vai demorar mais, mas você tem que ter em mente que tudo tem um preço. Se você quer mais definição de imagem, você vai ter que pagar um preço, e esse preço é o tempo de render. Além do tempo de render, você vai gastar também mais memória RAM. Imagens maiores requer mais memória RAM para renderizar, então você já fica ciente que o seu render vai demorar mais ainda. E uma dica para você saber o valor ideal de amostragem que você tem que colocar na sua imagem é:
você já pega, escolhe uma resolução final, então vamos dizer que eu queira 250%, é uma resolução legal, que eu diria para essa cena aqui. O que você pode fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, apertar Ctrl B, ele vai adicionar esse símbolo aqui meio que de mira para mim, e o que eu posso fazer é o seguinte, eu venho aqui, ó, e arrasto na vertical ou na horizontal, se você quiser dessa forma aqui, ó. Você pode fazer tanto na vertical ou na horizontal, pega um pedaço da sua cena e renderiza variando a sua quantidade de amostra. Então tenta aqui 512, eu colocaria 512 no mínimo, então 512, e no máximo talvez 700 ou 600, você escolhe, ou você pode até desligar esse Adaptive, você pode desligar e botar 512, então em qualquer pedaço da sua imagem vai ter 512 amostras. Você vai lá, testa e vê se tá ficando com uma definição legal. Se não ficou legal, você vai lá e aumenta. Coloca 750. Se não ficou legal, você pode botar 1000 e assim você vai testando. Se você quer utilizar o Adaptive Simples, o que eu indico é que você coloque o valor mínimo como 512, você determina o valor mínimo e depois que você determina o valor máximo. É esse jeito aqui que eu faço, mas você pode fazer de um jeito diferente, isso fica ao seu critério. Então, só para resumir, equilibre bem resolução e amostragem. Você precisa ter um nível de polimento muito bem estabelecido. Se você não tem um nível de polimento, por mais grande que você deixe a sua imagem, ainda pode acontecer dela não ficar com definição. Mas também, polimento não é tudo. Se você coloca uma imagem muito pequena, você pode colocar 20 mil até o infinito de samples que não vai ter uma definição legal, porque você não tem espaço suficiente para colocar tanta informação. Depois que você já configurou o tamanho da sua renderização e também o número de amostra, mesmo assim ainda vai ter ruído na sua cena. Agora você precisa eliminar esse ruído. E no Blender, para você eliminar esse ruído, você precisa utilizar o denoise. Aqui existe alguns tipos de denoise. Você pode adicionar tanto na sua renderização, ele já vai fazer na sua própria renderização, ele vai renderizar e depois ele vai limpar a sua cena. Você tem o denoise do tipo Optics. Isso daqui é mais indicado para quem tem placa RTX. Eu testei isso numa placa RTX, não gostei muito do resultado, mas você pode testar aí e realmente ver aí com seus próprios olhos se é o que você quer ou se tem algo melhor. Então não acredite em mim, vai lá, faça os seus testes e vê se os seus resultados saem melhor. Aqui o que eu utilizo é o Open Image Denoise, que eu diria que tem uma qualidade melhor, pela minha experiência. Você tem aqui no 3.0 o Fast, que ele vai tentar fazer o seu denoise o mais rápido possível, mas não vai ter uma precisão muito boa. Eu indico essa opção aqui para se você estiver fazendo render de teste, então você está ainda testando a sua cena, testando a sua iluminação, eu indico que você coloque esse porque vai ser bem mais rápido. E também tem essa outra opção aqui que é um denoise mais preciso. É essa daqui que você deve utilizar para sua renderização final. Aqui você vai também escolher os paths. O bom desse denoise aqui é que você tem muito mais praticidade. Você só liga ele aqui, configura, acabou. Você não precisa mais configurar nada, que o seu denoise já vai estar pronto assim que você renderizar. A desvantagem é que se você precisar fazer alguma coisa com a informação de noise, você não vai poder, porque a sua imagem já não tem mais noise nenhum. Então eu não utilizo esse denoise aqui. O que eu utilizo é o denoise node. Para você utilizar o denoise node, você precisa ativar os paths. Para você ativar os paths, é só você vir aqui em View Layer Properties. Aqui você vai ativar essa opçãozinha aqui que vai vir por padrão desligada. Você vem aqui e ativa Denoise Data. Ele vai dar os dados de denoise, que são... Você vai ter os dados de denoise normal e denoise albendo. Aqui você percebeu que a minha imagem da direita agora tem o denoise aplicado e o da esquerda não tem o denoise aplicado. Aqui você viu que é bem simples você colocar o seu denoise, Shift A, Filter, Denoise, e é só você colocar o seu denoise aqui. Aqui você tem a opção rápido e também tem a opção mais preciso, e sempre deixe esse HDR ligado.
Se você perceber aqui, ó, o meu denoise não está muito bem aplicado. As minhas bordas não estão muito bem vistas, a gente não consegue identificar muito bem as bordas. E essas outras informações aqui servem justamente para você melhorar esses aspectos do denoise. Ó, vou vir aqui e vou colocar aqui para você ver o pass de normal. Vou conectar aqui. E aqui é o normal. O normal é responsável por mostrar as normais do meu objeto, assim identificando melhor as bordas do meu objeto. Aqui a gente consegue ter muito bem as bordas. E o denoise utiliza dessa informação para deixar as minhas bordas mais precisas. Então vou voltar aqui para o denoise. Aqui voltei para a visualização da nossa imagem. Vou colocar a minha imagem bem pertinho da borda para você ver a diferença de você utilizar o denoise normal e não utilizar. Vou conectar aqui. Então você já consegue ver que faz uma diferença enorme você colocar o denoise normal. Então as bordas agora estão muito mais precisas. E agora a gente vai ver a diferença do denoise albendo. Você consegue ver aqui, a minha imagem deveria ter uma textura aqui nessa parte da minha cama, mas não tem. E quando eu colocar o denoise albendo, você vai ver que vai voltar a minha textura. Então vou vir aqui no Composite e vou conectar o denoise albendo. Aqui a gente já consegue perceber que a minha textura já foi muito melhor preservada. Em algumas situações, aqui também já tem uma textura e você já consegue ver que o nível é muito melhor com todas essas informações. Isso daqui antes estava limpo praticamente, não tinha nada, e agora a gente tem muito mais informação para nossa imagem. Se você for utilizar o Denoise Node, que é lá no Composite, sempre ative os dados do denoise e depois conecta o Normal Denoise e também conecta o denoise albendo para você conseguir obter o máximo de informação possível e a sua imagem ficar com o máximo de definição possível. Por último, também no Composite, é uma dica extra para quem ficou no final, que é você adicionar um efeito de Sharpness. O que é o efeito de Sharpness? Para tradução direta e livre, Sharpness quer dizer nitidez. Você vai deixar a sua imagem mais nítida. E ele faz essa nitidez acentuando as bordas das coisas que estão na sua imagem. Para isso é só você apertar Shift A, vir aqui em Filter, vem em Filter de novo e conecta aqui. Aqui por padrão ele vem em Soften e para mudar isso daqui eu vou vir aqui em Sharpen. Aqui ele já adicionou o meu efeito, então você vê que está muito forte o meu efeito. As minhas bordas estão muito acentuadas. Para deixar isso daqui mais interessante, o que eu indico é que você coloque valores muito menores e não abuse desse efeito porque não vai ficar muito legal. O que eu indico é que você utilize de 0.001 para 0.01. Então vem aqui, ó, 0.01, coloquei aqui o valor e a gente já consegue ver umas bordas mais acentuadas, mas não é um efeito muito forte. Não vai achando que esse efeito vai salvar a sua cena, não vai fazer isso. Ele só vai deixar o que tá bom melhor ainda. Então você precisa ter uma imagem boa. Posteriormente você vai colocar e vai deixar a sua imagem melhor ainda. Aqui eu esqueci de mostrar o poder do denoise, então vou mostrar alguns exemplos. Essa imagem aqui é com 1 samples, então eu renderizei com 1 samples e você vê que o trabalho do denoise já é bem legal. Aqui já tem uma imagem com 10 samples e também você já vê que muda drasticamente de uma para outra. Agora uma imagem com 128 samples, então você já vê que a diferença é bem gritante. Também tem uma diferença de tempo de render, porque você está usando muito mais amostras, mas você
vai conseguir ter um resultado muito melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Se você quiser também, tem o meu curso aqui embaixo, se você quiser aprender a renderizar. O meu curso é focado em renderização, então eu não abordo modelagem, nada disso, mas tudo que envolve renderização, materiais, essas coisas, eu abordo no meu curso. E se você quer aprender a renderizar e também quer melhorar suas renderizações, eu super indico o curso que vou deixar aqui na descrição. E se você também quiser saber como eu fiz essa cortina aqui que está na minha cena, o material dela, também já fiz um vídeo ensinando isso, eu vou deixar indicado aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e valeu, falou e até a próxima.